e pela forma como desnuda a falsidade dentro das relações familiares. Então, a nossa análise ela vai estar estruturada para entender quais são os tópicos que foram solicitados pelo professor, né, e enfatizar as escolhas das narrativas que contam essa crítica que ela é social e existencial. Certo. O primeiro é a diferença entre a narrativa e a narração. E a história, nesse ponto, feliz aniversário. Então, em teoria da narrativa, é crucial distinguir ela em 3 conceitos, que são os seguintes. A história, que é a história ou fábula, né? Vai referir o quê? Uma sequência que ela é lógica e ela é cronológica em relação aos fatos, ou seja, o que aconteceu. No caso dela, no conto, vai falar sobre o quê? Sobre a reunião de uma grande família da classe média para comemorar o aniversário de 89 anos da matriarca, da avó, da bisavó, da mãe, né? Que é a dona Anitta, certo? E como é que o clima fica? Fica no instante existencial, né? Da senhora, da idosa, né? Que é retratada assim como vulgarmente falado, da velha, o piscar de olhos e o cuspo metafórico, e a volta forçada à normalidade. Certo? Nós temos também a questão da narrativa, que é o quê? Que é a maneira como a história é contada, a disposição artística dos fatos. Assim, a outra é o que aconteceu e essa próxima é como aconteceu. Então, nesse ponto, o que a Clarice opta? Uma narrativa que prioriza a introspecção e detrimento da ação. O enredo dele ali é focado nas descrições e no discurso indireto, para entrar na mente dos personagens, que no caso seriam os filhos e as noras. Que antes de focar na aniversariante, tem toda uma atenção que está no evento, que é na festa, né? Mas a crítica mesmo vai estar no silêncio da aniversariante, que no caso é a senhora. E em questão da narração é quando é o ato de narrar algo, né? Isso que é um processo utilizado pelo narrador. Então, nesse ponto, essa narração é marcada por quê? É uma linguagem densa, ela é metafórica, ela vai ser inovadora e utiliza o que a gente chama de epifania, que é a revelação súbita e profunda, né? Que é o recurso central. Então, Clarice, ela narra da seguinte forma, que a narração dela é introspectiva, que é quase filosófica, buscando desvendar o significado por trás desse evento. Então, a maneira como ela vai relatar é como se ela estivesse metaforizando, não sei se a palavra certa é essa, em relação ao que está acontecendo naquele evento. Tipo de narrador e foco narrativo. Tipo de narrador no conto é narrado em terceira pessoa, mas com característica que torna complexo e moderno. Nós temos um narrador onisciente, seletivo e inclusivo. O narrador é onisciente, pois tem todo o acesso aos pensamentos e sentimentos de vários personagens. Nós temos aí a Nora de Ipanema, pensar, né? E ela se perguntou angustiada. Ela penetra na consciência de cada um para expor a superficialidade e a hipocrisia das relações, né? A onisciente sabe tudo o que se passa, né? E a seletiva escolhe em qual personagem, né, se penetra. E a inclusiva, quando interage com o julgamento crítico. Aí nós temos aí o segundo foco, o foco de predominante interno e múltiplo no início, mas se concentra na visão de aniversário de Dona Anitta, no primates, que é o foco de parentes, né? Inicialmente o foco se desloca entre os filhos, noras, elevando o tédio, a obrigação social e o desamor com que entraram na festa. Essa multiplicidade de
forma serve também para construir o ambiente de falsidade. Como continuidade ao tipo, narrador de foco narrativo, o foco é Dona Anitta, a epifania. No momento crucial, após o corte do bolo, o foco se fecha na velha e inicia um olhar contemplativo deste tipo. A narração adota o ponto de vista da aniversariante, que imóvel realiza o julgamento ontológico da sua própria. O narrador se torna a câmera e registra a fúria interna, a fúria interior e o desprezo da maquiagem. Aí aqui, o trecho descreve o foco narrativo interno, pois o narrador acompanha o ponto de vista de Dona Anitta, revelando seus pensamentos, emoções e percepções durante o momento decisivo, corte do bolo. Nesse instante, a narrativa se concentra inteiramente no aniversariante, funcionando como uma espécie de câmera subjetiva que mostra o mundo a partir do olhar dela. O narrador, embora seja em terceira pessoa, adota o ponto de vista interno da personagem, permitindo que o leitor tenha acesso ao seu estado de espírito, sua fúria contida, desprezo e julgamento sobre os familiares. Assim, o foco narrativo não está em descrever apenas as ações externas, mas em mergulhar na consciência do personagem, mostrando o instante da epifania, ou seja, o momento em que Dona Anitta tem uma revelação profunda sobre si mesma e sobre os outros. Portanto, trata-se de um narrador observador com foco interno, ou focalização interna, que se aproxima da visão da protagonista, oferecendo uma perspectiva íntima e subjetiva dos acontecimentos. Eu irei falar sobre a análise dos sujeitos ficcionais. Sujeitos ficcionais, que é a função do conto. Autor empírico, Clarice Lispector, e as características de efeito de aniversário, que é responsável pelas estratégias estilística, pela prosa intimista e pela escolha dos temas existenciais. Já o narrador, que é a voz da narração, é onisciente, demiurgico e intrusivo, atua como um crítico implícito, expondo a hipocrisia familiar. Os personagens são os agentes da história, que é a Dona Anitta, que é a matriarca, seus filhos, noras. A família é marcada pela alienação e pelo formalismo, contrastando com a profundidade existencial da velha. Já o narratório é aquele a quem o narrador se dirige. Ele é implícito. O narrador se dirige a um leitor inteligente e sensível, capaz de perceber as nuances psicológicas e o silêncio subjacente ao texto. Já o leitor empírico, no caso seria você, o convidado, que é o convidado a ser um observador ativo, a preencher as lacunas e a confrontar o conforto do cotidiano com a tensão existencial. Aí aqui eu irei falar um pouco sobre o tempo cronológico, que é a história linear. É o tempo da festa de aniversário, regida em horas. A celebração dos 89 da Dona Anitta estabelece um marco biológico e a passagem do tempo social, mas é rapidamente esvaziado de importância. O ponto de fato abrange apenas um breve período de reunião familiar. A representação do tempo continuando. O tempo histórico, social, como na comunicação e laços de família comunicados, que seria a outra obra, reflete a burguesia urbana, a classe média alta da época. Menciona Copacabana, a crítica, os vestidos, a busca pelo Estado, onde os laços familiares se esvaziam em prol da aparência da Dona Anitta e dos familiares todos que a rodeiam. O tempo psicológico dos existenciais, este é o tempo dominado por Clarice.
O conto é estruturado em torno da tensão psicológica de Dona Anita, que em instante existencial condensa 29 anos na vida de sofrimento em um flash de lucidez. E o que o tempo interior se dilata e se fragmenta, fazendo com que o evento, a festa, pareça lento e insuportável. Ela já não está mais querendo ficar ali. Ela doida para ir embora. Quer que a família toda exploda. No espaço físico, a festa ocorre em uma sala de jantar, em uma casa de classe média alta, mencionada em Copacabana ou Olaria, em alguns anais, refletindo a dicotomia social da família, e o espaço fechado, apertado e sufocante, que espelha o sufocamento emocional do personagem. Ela se sente tão angustiada, tão fechada ali, que não é somente ela estar fechada, mas sim o espaço que é pequeno. E ela não quer mais estar ali. E ela começa a gritar e manda para o mundo. O espaço social ainda no ambiente é de formalidade e de hipocrisia, onde as convenções sociais, o presente e os parabéns sufocam a possibilidade de afeto genuíno. A sala funciona como um palco de teatro, onde todos encenam o papel. Aquele espaço que todos estão felizes, mas é uma pura encenação. Ninguém quer a velha, como é dito no texto lá. O espaço simbólico, a cadeira, a cabeceira de Dona Anita permanece, imóvel simbolizando seu trono de matriarca. E ao mesmo tempo, sua prisão, o espaço se torna um cenário de julgamento, onde a velha, através do olhar, foi explicada dos filhos e percebe a falência de sua própria vida. Ela é um ser que está ali somente de enfeites. Certo. Então, nós podemos concluir sobre as histórias narrativas do autor. Clarice fala o seguinte: ela escolhe deliberadamente a estrutura da narrativa minimalista em ação, mas ela maximiza, né, a introspecção, ou seja, as decisões narrativas elas vão ser a chave para a crítica do mundo. Certo? Essa escolha de um narrador onisciente, ela permite ao autor expor a dupla camada da realidade. A exterior, que é a festa, a alegria forçada, e a interior, que é o tédio e o desprezo. Ou seja, o narrador ele funciona como um bisturi, né, que disseca a alma da família. Então ele vai observando o comportamento dos parentes e vai observando também o comportamento da matriarca. Certo? E como isso, dentro desse espaço, onde tem a realidade, né, do que realmente está acontecendo e tem o pensamento de cada um em relação àquele evento. Certo? Essa questão do tempo psicológico, ela desacelera o tempo cronológico, ou seja, vai expandir o momento de piscar os olhos. O que quer dizer isso em relação a isso? Porque dá a entender que aquele piscar de olhos foi um momento assim onde a situação ficou estática, né? Onde ela, através daquele piscar de olhos, ela pôde ver toda uma vida passando, que é como nós usamos esses termos, né? A minha vida passou pelos meus olhos. Então ela faz uma análise do ambiente, porque pode ter acontecido no segundo, mas a questão da psicologia usada por Clarice Lispector, ela fala que isso praticamente dominou todo o texto, esse tempo. E o espaço fechado, né, a sala de jantar, é esse símbolo onde acontece a maioria das reuniões familiares, não é isso? Né, para se tornar justamente a área desse conflito, que é onde possivelmente estavam reunidos todos na mesa de jantar, não é isso? E tem essa questão do constrangimento,
que é o silêncio, né? Que intensifica que apesar do espaço ali físico estar cheio de pessoas, ele continua um espaço vazio. Então as pessoas só estão presentes de corpo, mas a situação ali mostra-se uma situação de uma sala vazia. E que no fundo a senhora, ela tem consciência que ela está desamparada, né? É o que acontece no nosso dia a dia, né? Com os nossos idosos. Aparece no aniversário, no enterro, quando está doente, mas ele está naquela consciência ainda de que, tipo assim, não vem me ver, isso é uma falsidade. Então, o texto ele quer dizer justamente isso. As escolas de Clarice transformam a história de um simples aniversário em uma meditação profunda sobre a falência dos laços familiares, ou seja, como nós nos comportamos com os nossos idosos, certo? E como aquele laço, apesar da festança que o Paulo explicou, para, alavancar esse status, né, isso de que a família está ali, de que ela representa, até nas figuras físicas sentadas na cadeira, na sala de jantar, um tipo de monumento para a família, mas que no fundo a própria Anitta, ela sabe que aquilo tudo é uma falsificação, aquilo é uma falsidade, né? Então a autora, ela tenta mostrar isso, que apesar de ser uma família rica, de ter todos os parentes reunidos, ela como muitos idosos, né, se sente só. Então o texto ela acaba narrando para esse lado, para o lado da falência dos laços familiares. E essas são as nossas referências, certo? Obrigada pela atenção.